dia, 10 horas e 1 minuto aqui. Vamos começar para a gente Bom ser dia. pontual. Obrigada por todo mundo que está aqui interessado nessa bolsa. Então, para começar aqui, o meu nome é Raquel, Raquel do Vale, eu sou diretora de programas do Projeto Paradiso. Para quem não conhece, o Projeto Paradiso é uma filantropia que atua no setor audiovisual, principalmente oferecendo bolsas, que é o nosso tema de hoje aqui, o nosso programa de bolsas. Nossa convidada especialíssima é a Fernanda Polacou, que é a idealizadora do Indie Lab Lisboa, que é o laboratório sobre o qual nós vamos falar aqui hoje, e para o qual a gente oferece uma bolsa para um profissional ou uma profissional brasileira participar do laboratório na próxima edição, em 2025. Essa é a primeira vez que a gente oferece uma bolsa, faz essa convocatória aberta para esse laboratório. Acho que vale dizer que no ano passado a gente teve uma brasileira que participou e a gente apoiou a participação dessa brasileira, que é integrante da Rede Paradiso de Talentos, a Laísa Barbosa. A gente vai tentar que ela esteja aqui com a gente também. A gente entende que também essa é a nossa primeira bolsa em português, que faz muita diferença. A gente sabe que a questão do inglês e do espanhol e do idioma, às vezes, é uma barreira muito grande para a gente se comunicar e escrever, e como a gente está falando de roteiro. Então, a gente entende que também isso é um ponto e quem sabe isso também não faz com que a gente se mova por aqui para buscar mais oportunidades em português. Mas vamos aqui ao que interessa. Eu vou deixar a Fernanda Polacou contar sobre o laboratório, no que consiste, como ele funciona, que vocês já devem ter lido tanto o regulamento da Bolsa quanto no nosso site as informações sobre as inscrições e o formulário de inscrição, que é relativamente simples, mas a Fernanda pode passar por ele também um pouquinho, contando do que ela pede ali. E aí depois logo a gente vai abrir para perguntas e respostas. A nossa ideia aqui é ficar com vocês 45 minutos. Então a Fernanda vai ter uma fala breve e depois a gente vai para perguntas do público, tá bom? Muito obrigada. Fernanda, muito bom dia, seja muito bem-vinda. E obrigada pelo seu tempo aqui também. Oi, gente, tudo bem? Não, obrigada a você, Raquel e Paradiso, pelo apoio. Estamos super felizes. O... Bom, eu sou Fernanda, sou guionista e consultora Guionista, gente, olha lá. Sou roteirista e consultora de roteiro também. Faço isso só. De vez em quando dirijo, mas é muito pouquinho, não gosto muito, gosto mais de escrever. Trabalho como consultora de roteiro em alguns lugares, no Torino, faço parte lá da equipe deles, do laboratório deles, e moro aqui em Portugal, já é minha segunda vez morando aqui. Dessa segunda vez eu vim assim um pouquinho antes do Covid. E também comecei a perceber muito que aqui não tinha também laboratório em português. A mesma demanda que você existe no Brasil desses laboratórios mais internacionais, porque eu sei que dentro do Brasil tem bastante coisa em português e eu senti essa, essa demanda e junto com o Indie, o festival Indie Lisboa, a gente começou a desenhar esse laboratório. Ele é bastante recente, então o nosso objetivo é que ele cresça. Ele tem crescido, esse é só o terceiro ano, mas assim, do primeiro para esse agora a gente já percebeu, tipo, ele já aumentou muito, a gente tem mais parcerias, e cresceu o número de participantes e a gente quer, quem sabe, no próximo ano aumentar ainda mais. Então, a ideia é ele crescendo devagarinho, mas com consistência, sabe? Ainda o laboratório tem um formato que sou eu como mentora, são 8 projetos, e acho que eu sozinha com 8 projetos é um número bom. A gente tem algumas outras pessoas que durante o laboratório aparecem para fazer algumas falas, alguns convidados, algumas falas breves, tirar algumas dúvidas em outras questões que não sejam só roteiro. Então, por exemplo, vem uma produtora daqui, que é muito legal para quem gosta de tirar dúvidas sobre potenciais coproduções com a Europa ou com Portugal, entender um pouco mais dessa parte. Mas basicamente é isso, a gente trabalha juntos os 8 projetos o tempo todo mundo em círculo. É bastante parecido com o que a gente faz em Torino, em que todo mundo participa do projeto de todo mundo. A gente discute bastante, não tem escrita durante o tempo que a gente tá juntos, mas entre o primeiro encontro e o segundo encontro tem um trabalho que é diferente para cada um, porque cada projeto também entra no laboratório num estágio de desenvolvimento diferente.
Então, também a lição de casa entre a primeira e o segundo encontro é diferente para cada um. Vai muito de encontro também com onde cada um quer chegar, onde cada um, como cada um chegou no laboratório e onde cada um quer chegar no final do laboratório. A única coisa que a gente pede é que sejam projetos em início de desenvolvimento e o objetivo não é sair com um roteiro. O objetivo é sair com o que vocês gostariam de sair. Pode ser um primeiro tratamento, pode ser um primeiro argumento, né? Ou seja, o desenvolvimento todo da história, e pode sim ser uma primeira versão de roteiro, dependendo do que cada um quer. Dois encontros, o primeiro em março e o segundo em maio, dentro do Indy Lisboa. Então, quem vier, a gente é abrigado dentro da parte da indústria do Indy Lisboa. E então a gente fica participando também de algumas coisas da indústria e do festival. Quem vier tem credencial para o festival, então pode assistir todos os filmes, todas as festas, participar do festival integralmente, né, os 7 dias. O laboratório em maio são 4 dias, e a gente tenta fazer com que ele não coincida muito com a parte da indústria, ou seja, que a gente consiga, depois o nosso grupo participa do jantar da indústria, então conhece todos os produtores daqui, muitos programadores de festival que vem pro Indie, tem assim um networking legal durante o festival também. Para o projeto brasileiro, pelo que a gente entende, né, Raquel, a bolsa que o Paradiso dá permite que a pessoa venha participar fisicamente do segundo módulo do nosso encontro em maio. Para o primeiro, a Larissa, por exemplo, ano passado, fez online. Ela era a única pessoa online, todo mundo junto fisicamente, né, os projetos portugueses aqui. Eu acho que funcionou bem. A Larissa estava lá, estava lá, não estava, mas estava. E a gente conseguiu discutir um monte o projeto dela, todo mundo se engajou um monte, apesar dela estar virtualmente, e ela igualmente nos outros projetos, e ela trouxe contribuições incríveis. Então, para a gente foi muito bom ter essa troca com o Brasil. Já adianto que tem muito brasileiro também que mora aqui em Portugal e que entra no laboratório. Então, eu costumo receber, sei lá, quase metade dos projetos são de brasileiros que moram. Então, essa troca entre portugueses e brasileiros é sempre super rica. E acho que é isso. Um ponto, Fê, importante da gente lembrar aqui é que o laboratório recebe projetos de documentário, de animação, projetos híbridos, mas para concorrer à bolsa do Projeto Paradiso é somente projetos de ficção. É muito É. importante porque o Projeto Paradiso atua somente na área de ficção. Nós não trabalhamos com documentários, com animação, com projetos híbridos. Então, Uhum. eu não sei, Fernanda, aliás, isso é uma pergunta, se eventualmente você pode selecionar um projeto brasileiro para receber a Bolsa Paradiso, e se você quiser um outro projeto brasileiro que quiser ir por conta própria sem bolsa, você pode também? Ou serão todos portugueses e somente um brasileiro? Não, a gente tem priorizado projetos de pessoas que residam aqui. Tá. Então, o único que mora fora vai ser a pessoa que vai receber o apoio do Projeto Paradiso. Ok. Sim, por enquanto sim. É, Isso é uma coisa que a gente já discutiu dentro, porque acabo recebendo muita gente de outros países da Europa e também da América Latina perguntando, né, se podem se inscrever e que iriam por conta própria, etc., e que falam português, e a gente sentiu que a gente ainda talvez não tenha essa capacidade, sabe, de absorção. Mas esse crescimento do Indie, desse laboratório, como ele tem sido muito gigante de um ano para o outro, a gente tem triplicado o número de pessoas que se inscrevem, a gente sente a necessidade mesmo de aumentar. E uma das discussões quando a gente crescer é essa, que sim, que se tiver um projeto brasileiro que queira vir por conta própria, que possa, mas para isso a gente precisa ter mais estrutura Tá. nossa, inclusive para receber mais projetos, porque senão, para a comunidade que mora aqui, acabam ficando muito poucas vagas. Sim. Não, e tem uma prioridade aí, claro. Lembrando que as inscrições vão até 15 de janeiro. No formulário de inscrição está bem explicadinho o que é necessário para apresentar, a carta de intenção, a sinopse. Eu posso fazer várias perguntas aqui sobre o formulário de inscrição, enfim, sobre o processo de inscrição, mas talvez seja legal a gente já abrir. Se alguém aqui tem alguma pergunta específica, alguma dúvida concreta, dúvidas que surgiram aqui só para relembrar, por exemplo, se é um projeto que tenha dois roteiristas.
se pode participar. A Fernanda vai responder, eu sei que já houve participação assim, mas do lado do Projeto Paradiso, a bolsa, a gente oferece R$ 10.000 para um projeto para uma pessoa. Se há um outro roteirista brasileiro que queira ir junto, se ele for arcar com o seu próprio custo e ele ocupar essa vaga de um projeto brasileiro, tudo bem, aí pode, mas o Projeto Paradiso só vai oferecer os R$ 10.000. E eu também não falei uma coisa muito importante para a gente, que é essa pessoa que for selecionada vai passar a integrar a rede Paradiso de Talentos também, né? Então, depois acaba sendo beneficiada por todas as ações de rede que a gente faz aqui pelo Paradiso. Temos Ah, vale a perguntas, pena. alguém? Vale a pena, É, gente. Eu sou da rede. Já digo que. a Fernanda, até por curiosidade, entrou para a rede, ela fez o Torino Film Lab, o Script Editing, e a gente tem um sonho aqui que a gente ainda vai realizar, né, Fê? Que é É, que esse vem. fazer uma ação, o que a Fernanda estudou em Torino, que é o acompanhamento de roteiro, a consultoria, que não é a escrita de um roteiro dela, mas essa mentoria, enfim, todo o processo que Torino faz, são 3 semanas no ano inteiro, em 3 workshops diferentes, a gente tem alguma ação semelhante assim, ou no Brasil, ou até no Indie Lab, a gente ainda não sabe, mas algo em português também para isso, temos olhado para isso. Ah, É, uma coisa que eu diga, queria Fê. dizer, gente, desculpa, é que a gente ficou pensando muito e colocou um adendo, vai, na inscrição e na escolha do projeto brasileiro, que seria um projeto que tivesse algum interesse em fazer uma coprodução com Portugal. Isso está lá escrito no regulamento. Isso porque o projeto da Larissa, por exemplo, que veio ano passado, tinha essa intenção, estava organicamente presente no projeto dela, uma questão portuguesa, e eu acho que ela beneficiou e beneficia, e o projeto se beneficia de estar aqui dentro da indústria, conhecer outros produtores, pessoas que possam, com quem ela possa fazer uma coprodução. No caso dela específico, mas isso não é obrigatório, mas no caso dela específico, quando ela veio, ela aproveitou até para fazer pesquisa, que ela precisava para o roteiro dela aqui, e os outros participantes do laboratório ajudaram ela com os contatos, com o que precisava. E foi tão bom isso que esse ano, como a gente imaginou que fosse ter bastante demanda, bastante interesse nessa vaga, a gente colocou isso como talvez um quesito de escolha, sabe? Se a gente ficasse entre projetos que o projeto que tivesse organicamente mais a ver com uma coprodução com aqui, pudesse ser o fator é, como é que chama? De desempate, né? Na verdade, é dar uma Empate. prioridade até para quem tem esse foco com uma coprodução com Portugal e também se o projeto já tem, não é obrigatório ter uma empresa produtora atrelada ao projeto, mas se já tiver, é como se fosse um ponto, uma pontuação a mais para esta seleção, uma vez que também um dos objetivos é fomentar a coprodução. Até eu já vi que tem mão levantada aqui, Vitor, vamos você e depois Danilo, mas antes a Laís perguntou aqui no chat quais pré-requisitos a produtora associada tem que ter para participar. Acho que nenhum, né, Fê? Ser uma produtora, uma empresa produtora, não precisa já ter feito longas, não ter feito longas, não existe Não, essa discriminação. E uma produtora pode inscrever mais de um projeto? Olha, pode, não vai ser selecionado 2 projetos de uma mesma empresa, isso com certeza. E assim, eu vou dar um toque aqui, Fê, depois até você me corrige, mas não é porque é em português e porque talvez seja um pouco mais fácil a inscrição, saiam inscrevendo, sabe, de qualquer forma, ou só por inscrever. Acho que tem que ter de fato, uma preocupação em fazer sentido para o tempo do projeto, né? Um cuidado nessa participação, porque depois, outros anos, vocês podem se inscrever ou participar, e o mundo é muito pequeno, então as pessoas vão revendo os projetos por aí, né? Então, acho que isso é uma preocupação importante. E respondendo ao Guto, se um projeto brasileiro for selecionado e tiver 2 corroteiristas, somente um entra para a rede Paradiso de Talentos. ah, Vamos agora à pergunta do Vitor. Vitor, pode abrir o seu microfone. Oi, gente, bom dia. A minha pergunta, eu sei que não está no regulamento, mas era mais por uma questão um pouco de perfil do festival e, né, assim, para entender se de repente, né, o nosso filme tem chance realmente. O que que você acha que é o perfil, a cara da curadoria do Indie Lisboa, em termos de tamanho, de orçamento de filme, estilo, gênero, se tem alguma coisa desse tipo que você acha que pode influenciar a decisão de inscrever ou não um projeto nessa bolsa? olha, o Indie Lisboa é um festival que eu acho que tem uma curadoria bem diversa. Eu acho que é um festival
até para Portugal, que ninguém me ouça, que é um país assim, talvez um pouco mais, sei lá, conservador. Eu acho que o indie tem uma programação muito legal, muito incrível. Acho que eles pensam bastante fora da caixa e a Suzana, que é uma das programadoras, é programadora de Roterdã também. Então, se vocês acompanham o Festival de Roterdã, tem bastante similaridades, assim. São coisas mais, acho que são coisas mais rasgadas. Dá para não, mas isso não tem nada a ver com os projetos que a gente seleciona, apesar de que sim, que as pessoas que estão no Indie são as pessoas que vão selecionar os projetos para o laboratório também. É, mas eu acho que é isso, assim, não tem tamanho de produção, não tem estilo de filme, eu acho que vale tudo mesmo. Tanto é que a gente não fecha o escopo da seleção. A gente tem olhado menos para documentários mais clássicos, documentários mais híbridos, tem tido não sei por quê, tem sido mais, tem ido mais para a seleção final. E mesmo na lista, né, no shortlist, assim, tem ido mais para aí. Mas, por exemplo, no primeiro Indie Lab a gente teve um documentário super clássico que passou por nós, foi super legal e ele, inclusive, agora está em produção, ganhou dinheiro para produção. Então, realmente depende muito, sabe, de quem são as pessoas. E a gente dá, sim, prioridade para projetos que tenham histórias e personagens talvez menos hegemônicos, menos do que a gente já viu. A gente tenta buscar, sei lá, novas visões, mas acho que isso todo mundo, parece um pouco clichê, né? Acho que isso todo mundo tem buscado, e isso é muito relativo também. Então sim, todo mundo é bem-vindo. E eu queria só colocar, assim, que talvez, gente, se vocês já têm, por exemplo, uma primeira versão de roteiro, eu não colocaria, sabe? Se vocês já estão ou muito próximos de ter uma primeira versão de roteiro, se vocês já escreveram muito sobre esse projeto, eu acho que o laboratório não é o lugar. Eu acho que tem outras oportunidades para desenvolver projetos que já estão mais desenvolvidos. Aqui é mesmo a gente começa a questionar personagem, sabe? Intenção, para onde você quer ir, por quê? Eu acho que são perguntas mais de início, apesar de a gente poder perguntar essas coisas em qualquer momento do desenvolvimento de um filme, mas eu sinto que as pessoas se beneficiam quando elas têm uma ideia com as quais elas já estão ali há um tempo, já têm mais ou menos ideia para onde querem ir, o que querem contar, o que querem falar, mas ainda gostariam de aprofundar antes de seguir para primeiras versões, sabe? Se vocês têm um primeiro argumento, é um momento legal, um primeiro argumento. Se vocês já têm já o quinto tratamento de argumento, quase pulando para roteiro, eu diria que talvez também pensar. A gente gosta mesmo de fase inicial. E Mas fase inicial não quando significa também só, tive uma ideia. É uma ideia mais desenvolvida, sabe? Mais desenvolvida já. Tá. Tem- Aí, aproveitando um gancho nessa sua resposta, o Igor perguntou, né, se a pessoa já participou com esse mesmo projeto em outros laboratórios, ou seja, já se aprofundou um pouco em cima disso. Vocês recomendam ou é melhor ser, de repente, o primeiro laboratório que esse projeto vai participar? Depende. A Larissa, ano passado, já tinha passado por um laboratório. É, então, não é um corte. Mas se o projeto já fez vários laboratórios, acho que, não sei, eu acho que vocês podem avaliar, assim, o quanto de dúvidas e o quanto de vocês gostariam de tirar ainda, sabe? O quanto que vocês ainda precisam, de discussão enfim, de aprofundar, nessas perguntas iniciais. Aí é com vocês. Mas Tá. não é um corte. Não existe esse Tá. corte. Mas acho muito importante frisar isso que você falou, né? Se já é um projeto sobre o qual já se debruçou muito na escrita, várias versões de argumento, ou primeira versão de tratamento do roteiro, talvez não seja o local, né? Então, isso acho que é muito importante, que isso já tira muita gente que talvez tivesse um interesse particular. Uhum. Danilo, vamos para a sua pergunta agora, por favor. Olá, bom dia, boa tarde. Primeiro, assim, eu estou impressionado com a quantidade de pessoas aqui. Isso é muito legal, ou como a Fernanda e outros devem saber, é bué fish, né? Porque eu tô aqui em Portugal. Então, tipo, realmente, assim, perceber a potência agora dos interessados do Projeto Paradiso com os laboratórios aqui em Portugal é muito legal mesmo. E algumas perguntas acabaram de ser respondidas. Tipo, a Fernanda acabou de falar, eu tinha essa dúvida sobre em que estágio, né, o projeto deveria estar, porque eu tenho justamente isso, eu tenho um longa que está já bem desenvolvido, mas que não foi produzido, então eu poderia colocar, mas eu também tenho um que está em formato de argumento,
que eu tô com uma co-roteirista que tá aí no Brasil. Então também eu queria perceber um pouquinho esses detalhes de se dois se inscreverem, um estando no Brasil e outro em Portugal, o apoio seria para a pessoa do Brasil e também a essa pessoa do Brasil que entra para Rede Paradiso. Mas daí lá no laboratório mesmo, são as duas pessoas juntas o tempo todo no projeto. Como que funciona a dinâmica se for co-roteiristas lá no meio do grupo? Isso que eu queria entender melhor como que funciona. As duas pessoas são bem-vindas, e participam em que quiserem. No ano passado a gente teve duas duplas. Eu não me importo de ter três, quatro, cinco, a sala ficar mais gente, eu acho melhor. Assim, eu adoro muitas cabeças trabalhando juntas. Eu acho que cada um aporta para o seu próprio projeto e para o projeto dos outros imensamente, porque traz, né, a sua visão singular do mundo, a sua experiência. Então, sim, bem-vindos e bem-vindas duplas. Eu fico quase louca, mas eu adoro, acho mais gostoso, sabe? Mais gente. Sou bem a favor. E só mais um detalhe, nesse caso, por exemplo, como eu moro aqui em Lisboa, eu queria entender se eu posso colocar mais de um projeto no sentido assim, como eu tô com uma corroteirista no Brasil, seria muito fixe, né, com ela esse apoio, mas eu tenho sendo um caso isolado, fora do projeto Paradiso, eu também posso inscrever, tipo, outro projeto só Pode. por mim, tranquilamente. Pode. Pode. Tá. Quem mora aqui, pode. Sendo residente, falando português aqui, pode. Inclusive, se você é residente em Portugal, mas não tem a cidadania ou não tem passaporte, também pode. Como diz o Miguel, que é o diretor do Indy Lisboa, a gente não é o CEF, que é o organismo aqui responsável por legalizar as pessoas, sabe? A gente não quer saber se a pessoa está legalizada. Se a pessoa tem um filme, mora aqui, está pagando os impostos dela aqui, sim, é bem-vindo, e bem-vinda, sim. Perfeito, obrigado, Fernanda. Nada. Temos algumas perguntas aqui no chat. A Thaís de Almeida Prado pergunta se projetos que passem pelo universo infanto-juvenil podem ser considerados também. E se você tem algum recorte de temática, de conteúdo, de gênero, nada. Nada. Já tive projeto, a gente já teve projeto infanto-juvenil, animação e não animação, adoro, pode mandar. Sim. Nenhum Ah, recorte. tá bom. Só lembrando, pessoal, que para o projeto para a bolsa do Projeto Paradiso é só ficção, aí sim não pode animação, pode ser infanto-juvenil, uma vez que for ficção. Ah, tá bom. É, é isso que é importante, né? Então, para a seleção da bolsa. E Tá. como só vai ter um projeto brasileiro, então isso também já limita vocês nessa inscrição. Eu vi que o João gostaria de fazer uma pergunta com o microfone, é isso, João? Então pode abrir. Olá, gente, bom dia, tudo bem? Obrigado por essa oportunidade aí que vocês estão dando para nós, roteiristas, mais uma vez a Paradiso, sempre, né? Eu queria fazer a seguinte pergunta: se o projeto apresentado contar com uma parceria já instituída com a produtora de Portugal ou com uma carta de intenções dessa mesma produtora, isso, de certa forma, faz o projeto, enfim, tem algum peso na avaliação da candidatura, algo desse gênero? Não. É legal porque conta para o projeto, mas não. Se tiver uma carta de uma produtora portuguesa com intenção, não é uma vantagem específica para a seleção. A gente Tá bom. nada, também não Falou? é obrigatório, mas Desculpe, Repete desculpe o comecinho, Fê. O interrompeu, seu áudio no comecinho travou. o Repete, meu por favor. áudio deu isso, Pode. né? Da outra vez, desculpa. Mas- Não, a gente só colocou essa ideia de que tá atrelado a uma produtora brasileira, mas também não é obrigatório, mas é favorável. Isso sim poderia contar. E uma vontade de fazer uma coprodução com Portugal, como a gente já falou, mas ter a carta de uma empresa daqui não é necessário. Se Tá bom. coloca durante os dias super disponíveis e o Miguel, diretor do Indie, para fazer conexões entre os projetos e produtoras daqui, por exemplo. Tá bom. Eu acho que um Obrigado. ponto importante, eu vou pegar também de novo carona, que quando a Fernanda fala que é uma prioridade para quem tiver uma relação com Portugal e uma possível coprodução com Portugal, é claro que ela vai sacar na carta de intenção e na sinopse se é uma forçação de barra para ter o personagem português e aí virar um projeto Brasil-Portugal ou se faz sentido para a história, né? Eu acho que tem muita expertise por trás disso de avaliar é, se é uma coprodução natural, a gente não quer nenhuma forçação. Tem algumas mãos levantadas, eu só não queria deixar de passar aqui, uma das pessoas perguntou no chat,
se a gente vai passar um pouco pelo formulário de inscrição, escrever um pouquinho o que vocês pedem no formulário. Então, carta de apresentação, sinopse, declaração artística, biografia, opcional, material informativo sobre abordagem audiovisual e link com senha para uma obra audiovisual anterior, se houver. Aí a pessoa pergunta aqui, a Ana Paula, fiquei com dúvidas sobre o que é declaração artística. Tá. Declaração artística. Nossa, eu me perdi na janela. Não consigo. Me perdi nas janelinhas isso aqui. Declaração artística é como você entende. Não sei como é que vocês. Tem vários jeitos de falar isso em outros laboratórios ou em outros contextos, que é um pouco a visão da direção. Ou se você não é o diretor ou a diretora do seu próprio projeto, se você é só, por exemplo, o roteirista e vai dar esse projeto para alguém dirigir. Qual é a sua visão enquanto roteirista para esse projeto? Visão artística mesmo, em termos de tom, o que você entende. Eu não preciso muito, se tiver, ótimo, visão de cinematografia ou de som, não preciso disso, mas uma visão artística de que tipo de filme que é, que tom que é o filme, para que lado ele é. Eu preciso ter uma sensação de que filme é esse, sabe? De para quem vocês estão escrevendo, o que que vocês gostariam, porque eu vou ler uma coisa, né? Vou ler uma sinopse estendida, mas ele é muito longe da intenção que vocês querem para esse filme ainda. Então, eu gostaria de um pouco entender dentro da cabeça de vocês que filme é esse que vocês vão fazer. É um filme silencioso, é um filme colorido, é um filme, não sei. Eu acho que a gente aqui está falando mais de tom e, e visão mesmo, de direção ou de visão artística nesse caso. Não sei se eu respondi. Aqui, por exemplo, quando a gente vai entrar em edital em Portugal, é o que eles chamam de visão de direção. Eu não Aqui sei é se visão do diretor no é português também, isso. do É Brasil. mais, Carta de intenção do diretor ou visão do diretor. é mais ou menos isso. Tá, Essa visão artística sobre o projeto. Não, né? tá. Temos aqui 4 perguntas com a mãozinha levantada. Então, se vocês puderem só ser bem objetivo na pergunta, vamos começar com a Fernanda Coelho, por favor. Oi, tudo bem? Obrigada Oi. aí pela oportunidade. Eu fiz a pergunta no chat, eu acho que você respondeu um pouco, mas queria saber quão relacionado o projeto tem que estar com Portugal, no sentido de se eu tiver um projeto que fale de algo mais universal ou global, assuntos que são de interesse, assim, né, nesse âmbito, eles são válidos ou precisa mesmo ter essa relação? Não, são válidos. Se você tiver, por exemplo, uma vontade de fazer um filme que seja uma coprodução internacional, por que que você imagina o seu filme sendo uma coprodução internacional? Ou Tá seja, se eu bem. tivesse que apresentar o seu projeto para uma produtora aqui, por que que eu faria isso, sabe? Porque esse projeto é relevante, tem, sei lá, toca em temáticas que são universais, assim, assim, assado, e por isso eu gostaria que esse projeto fosse uma coprodução internacional, e faz sentido com Portugal por causa da língua, porque o filme é falado em português, enfim. Mas que seja uma temática, ou seja, você poderia fazer uma coprodução com Portugal, com a Alemanha ou com a Argentina, por exemplo. Mas por que que você viria buscar dinheiro na Europa, por exemplo? Eu acho que são tipo perguntas que vocês podem elaborar nessa resposta, e que faça genuinamente sentido para vocês, sabe? Talvez vocês nunca tivessem, ainda não tenham, porque está no começo, né, do desenvolvimento, ainda não tenham pensado exatamente como é que vocês querem produzir isso, para onde vai, com quem falar, quem são os parceiros. Até se vocês podem nunca ter pensado em fazer uma coprodução com lugar nenhum, só buscar dinheiro no Brasil, fazer um filme completamente 100% brasileiro. Ótimo. Com essa conversa, se vocês imaginam, até sentar com o produtor de vocês, imaginam que esse projeto tem uma capacidade de buscar dinheiro fora, por que que vocês fariam? E talvez por que Portugal? Eu acho que é mais essa resposta, assim, mas não precisa se passar aqui, não precisa falar do Dom Pedro, eu acho que não precisa, não precisa ter um português sentado na mesa de jantar, eu acho que não. Se não fizer sentido, é o que a Raquel falou, se não fizer sentido para a história de vocês, não criem isso agora, porque a gente lê e saca, né, que, tipo... Aí é melhor vocês pensarem na evolução do projeto, ou seja, se vocês acham que é um projeto
que tem uma temática tão universal que vocês gostariam que ele fizesse uma carreira internacional depois de lançado, então faz sentido, né, fazer coproduções internacionais, porque isso ajuda o projeto a alcançar um público fora do Brasil também. E aí, nisso faz sentido ir buscar dinheiro fora, e pode fazer sentido em Portugal, apesar de ter muito pouco dinheiro aqui, gente, já fiz menos dinheiro aqui no Brasil. Mas pode fazer sentido por causa da língua, enfim. A gente E vai é um agora para a universo pergunta do. mais. Oi, Obrigada. Fernanda, tudo bem? Obrigada. Para a pergunta do Jonathan, mas só antes houve algumas perguntas repetidas aqui no chat sobre o estágio da carreira do roteirista. Pode ser roteirista estreante, iniciante, sem experiência, né? Várias pessoas perguntaram isso. Sim, Tá, sim, por favor. tá. Claro. Jonathan, sua pergunta. Eu quero saber se vocês me escutam bem. Sim. Sim. Ah, foi respondido parcialmente, mas só para eu ter certeza, eu gostaria de saber se o currículo da produtora interfere na avaliação do projeto e se a etapa da produção no qual Portugal estaria envolvido também entra na avaliação. Não, nenhuma das coisas. Pode ser uma produtora pequena que esteja começando, que ainda não tenha feito nenhuma coprodução internacional, tá tudo bem. É uma produtora que tá com o projeto, que abraçou o projeto, que acredita no projeto e que quer fazer ele acontecer. No caso da Larissa, a produtora era dela própria, mas é uma produtora, não é tipo a minha empresa pela qual eu passo nota, né? Eu posso. Mas é a empresa dela, acho que uma sócia, e que ela costuma também produzir os projetos dela e tá tudo bem. Ok, agora vamos ao Zé Pereira, por favor. Sintra, Portugal. Oi, Ah, bom, tudo bem? Obrigado pelo espaço. Eu estou aqui também, estou aqui em Sintra, na verdade, como está aí, né? Na verdade, eu acho que tá você frio meio que pra já tu, né? respondeu. Pra caramba, pra caramba. Aqui mais ainda, úmido pra caramba. Eu acho que você meio que já respondeu, mas só para confirmar, eu tenho um projeto que eles passam parcialmente na Espanha, mas faria muito sentido ter uma produtora aqui em Portugal, por conta, enfim, da facilidade da língua e tal, e para fundos aqui da Europa. Isso está dentro da ideia de coprodução do que vocês colocam, ou você acha que não? Sim, assim, não conheço o projeto, não conheço nada, mas Uhum, imaginando que você tá aqui, uhum. sim, eu diria que sim. Tá, legal. Valeu. Vitor, tem mais uma pergunta e depois a gente vai para Vanessa. É rapidinho, só porque eu estava olhando a lista, formulário, e aí tem uma pergunta aqui. Esta é a sua primeira obra. A intenção aqui é qualquer obra já produzida ou este é o meu primeiro longa de ficção? Não, eu só acho, ou seja, eu coloquei primeira, segunda e terceira obra, não é? Tem lá os quadradinhos. Aham, Ou isso. terceira ou mais. Não, é só para eu saber quem é essa pessoa. Se Tá, é, ou seja, uma vez ela entrando, isso não é uma coisa de corte. Não é, se você colocar qualquer um dos xizinhos, não importa muito. É mais para tá. mim, uma vez entrando, saber é, como quem é essa pessoa, né? Em que Uhum. estágio da carreira dela ela tá. É Tá. mais, Então, obra qualquer uma, série, filme, considera qualquer obra já produzida. claro, claro, sim. Tá bom. Ah, naquele quadradinho. É, É, que obra eu fiquei sem saber. Tipo, é um não, não, longa-metragem de desculpa. ficção, é isso? Não, Entendeu? eu tava pensando longa mesmo. Quantos Tá, filmes longa-metragens a pessoa já fez? tá bom. Beleza. Vanessa, Ou escreveu, né? quantos escreveu como roteirista, não É, necessariamente como diretor, produtor, tá? é. Olá, vocês estão me ouvindo? Bom dia a todos. Sim, bom dia. Olá. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Raquel. Então, eu até conheci a Raquel lá no Ventana Sul, porque eu estou realmente nesse início de busca de coprodução. Eu teria uma dúvida, porque assim, a gente conversa com muitos pareceristas aqui no Brasil, e eu não sei como é que seria nesse a avaliação de vocês, e eles levam muito em conta a questão do tema, e também tem a questão das medidas que toma, né? Se, não sei qual o nome, seria assistencialistas, né? Enfim, a minha dúvida é, porque eu tenho um projeto que é, ele seria mais para uma coprodução minoritária, mas é um projeto assim mais de médio conceito e que está um pouquinho mais pronto. Agora eu tenho outro que é mais art house e que ele caberia uma coprodução majoritária até do outro país, né?
Só que, enfim, talvez assim, por ser um drama mais psicológico, ele pode ser visto um pouco como, não sei, o que que eu posso dizer? As pessoas falam, white people problem, não sei, alguma coisa assim. Então, a minha dúvida maior é assim, a avaliação, ela é mais em cima assim do mérito da história ou tem também a questão vai ser levada em conta a questão social, a questão do tema, porque aí eu fico nesse assim, me parece que o meu segundo projeto tem mais a ver, sabe? Mas aí eu também não sei até que ponto ele é competitivo, como é que é essa curadoria, entendeu? Então, tenho uma dúvida, até para poder escolher o projeto, tenho uma dúvida com relação a isso, entendeu? Que ele é já um drama psicológico, realmente, de uma outra protagonista, assim, sabe? Curadoria é um negócio bem difícil, né? Mas a gente aqui faz não tem esse corte por tema. A gente tende a dar prioridade é o que eu falei, a histórias menos hegemônicas, mas depende de que história é, como é que você defende, qual é a sua visão para contar a história, pode ser a mesma. Por isso que eu gosto da visão artística, da declaração da pessoa, que é eu vou contar essa história, mas o meu ponto de vista é esse, o que que eu quero abordar, os temas, e da maneira que eu quero abordar esse tema é essa. E é isso que conta. E o que conta, no fundo, não tem nada que pese mais, né? São poucas vagas. Então, é assim, que projeto que é, quem é que está fazendo, que visão que essa pessoa tem e como é que ela se integra no grupo. Porque muitas vezes também tem a ver com quem são as pessoas, essas 8 pessoas, né? Nos outros 2 anos a gente teve grupos maravilhosos, assim, maravilhosos mesmo. E isso conta também. Quem são as pessoas, e eu acho que isso conta em tudo, né? Lá em Torino a gente faz exatamente a mesma coisa, assim, além dos projetos brasileiros esse ano que foram mandados para lá e eu fiz esse trabalho, também é isso. É quem, o que, quando, como e, e é assim. A gente vai juntando fragmentos. Não tem uma resposta, sabe? Por isso que eu acho que se você acredita no seu projeto e tem uma visão para ele, eu acho que é isso. Tá valendo. Não, no caso, esse projeto até eu mandei para o Turino. Então, no caso, assim, você acha que valeria a pena tentar de novo? Tentar em outro, no caso, tentar É, no. não sei, isso não sei. Ah, Bom, a gente tá. tem aqui 3 pessoas com a mão levantada, a gente vai fazer nessa ordem: a Camila, depois o José Renato, depois a Vana Medeiros, e aí acho que a gente encerra porque vai dar o nosso tempo. Antes de ir para a Camila, o pessoal aqui está perguntando sobre a Bolsa Paradiso, os R$ 10.000. Então, esse dinheiro a pessoa utiliza para comprar a sua passagem aérea. Então, se a passagem custar 5.000, ela vai receber 10.000 e os restantes dos 5.000 ela pode usar para outras despesas. Ela também é responsável pela sua acomodação e pela sua alimentação no período que ela vai estar em Lisboa. Então, nem o Projeto Paradiso, nem o laboratório vão oferecer outro recurso para acomodação e alimentação. Uma pessoa tem que arcar com esses custos também. Os R$ 10.000 ela pode fazer caber no que der e no que for possível, mas eu estou dizendo tudo isso quer dizer que muito provavelmente haverá também um investimento financeiro por parte do participante, porque às vezes os R$ 10.000 não dão conta de tudo. Só É, uma coisa para dizer sobre isso, durante o laboratório, almoçar, né, o almoço, enquanto a gente está juntos nos 4 dias, é o Indy que paga. tá. O E depois jantar e café da tem uma manhã pela noite, pessoa, né? o jantar e o café da manhã é pela pessoa, temos várias comidinhas ao longo do dia, um caterzinho, então tudo certo também. E a gente tem um dia que é o jantar da indústria toda, então também o jantar é nosso. Não, é muito bom isso, porque também o fato do laboratório ser dentro do festival, as pessoas acabam aproveitando um ambiente de indústria e de mercado que não teria se fosse um laboratório, somente laboratório. Então, isso também é bem válido. Então, vamos lá. Primeiro a Camila, depois o José Renato, depois a Vana. E aí, acho que a gente encerra. Oi, bom dia, tudo bem? É, acho que Oi. uma boa parte já da minha pergunta já foi parcialmente respondida, mas aproveitando, né, para fazer a pergunta certinho, eu acho que imagino que não teria tanto problema, né, mas se seria um impeditivo de ter uma ideia, né, um roteiro que ele seja, claro que é bem diferente, né, mas assim, até em termos de comparação, um filme que seja com uma temática nacional, tipo Ainda Estou Aqui, que é um momento histórico, uma temática nacional, que é também, querendo ou não, quase que um documental, mas envelopado numa ficção. Então, meu projeto ele transita por isso, não é igual, é bem diferente, mas ele tem uma temática nacional e ele
ele é contado de forma ficcional, uma coisa que foi real, né, no passado também. E aí a pergunta é se isso poderia ser um impeditivo, mas de alguma outra forma também poderia ser bom uma coprodução para internacionalizar o projeto e aí rodar alguns festivais depois. É, é essa a pergunta, se teria algum problema ou acreditando ou sendo massa, tá valendo, sim. No quesito coprodução, porque o projeto em si é o projeto, né? Eu acho que vale. Todo projeto vale. Eu não queria colocar corte em projeto. No quesito da coprodução, se vocês conseguirem defender isso, vale também. Difícil Uhum. para eu dizer sim ou não assim, sabe? Que assim, em um minutinho do que você falou, eu, por um lado, sempre gosto de não falar não. Então, mas por outro lado, eu também não quero te dar trabalho para fazer uma inscrição que eu sei que dá trabalho. Então, depende muito de se vocês acreditam mesmo que rola uma coprodução, se é genuíno, se vocês têm vontade mesmo em buscar dinheiro aqui, então sim. Uhum. Se beneficia o projeto, sabe? Uhum. Com certeza. Legal. Obrigada. Sei. Ok, aí a gente vai para a pergunta do José e da Vana. Eu sei que tem algumas pessoas que colocaram perguntas aqui no chat, algumas já foram respondidas. Então, a Natália, só para reforçar aqui, Fê, pergunta sobre a fase inicial do projeto, ela ficou ainda na dúvida, porque ela já passou pelo primeiro tratamento de roteiro, já passou por um laboratório, está começando o segundo tratamento. Ainda é válido? Você falou que a pessoa tem que um pouco avaliar se ela entende que está numa fase inicial da escrita ou se ela já se debruçou bastante sobre isso. Eu não sei se você quer responder essa novamente. Eu acho que isso é uma questão muito pessoal, é como vocês sentem o projeto de vocês. Eu acho que se beneficia mais quem está numa fase mais anterior. Se você escrever uma primeira versão de roteiro, por exemplo, porque a gente não vai olhar roteiro. Então, assim, se ele existe, é um documento, pelo menos nessa primeira fase, entre a primeira e a segunda fase eu posso até ler, mas na primeira fase é um laboratório focado em desenvolvimento. Então, se você quer focar no seu roteiro e quer trazer coisas específicas do seu roteiro, talvez não seja o lugar certo. Agora, se você escrever um primeiro tratamento e está muito inseguro, ou já passou esse tratamento por vários lugares e não está rolando, talvez possa ser o lugar. Agora, se você tem uma primeira versão de tratamento, já passou por um laboratório, e dali vai seguir, né? Você não vai voltar para trás, porque muitas vezes acontece isso. Eu tenho uma primeira versão, não é nada disso, vou voltar para trás, e aí sim. Agora, se a sua ideia é, tem um primeiro tratamento, uma primeira versão, passei por um laboratório, eu quero sempre daqui para frente, daí eu diria que não, que você vai perder tempo. Tá. Eu não estava vendo que tem uma outra pessoa com a mão levantada, então a gente vai fazer o José Renato, a Vana, a Heloísa, e aí a gente encerra. Heloísa e encerramos. Então, José, Vana e Heloísa, se vocês puderem fazer rapidinho a pergunta. José, vamos lá. Oi, bom dia, boa tarde aí para todos, tudo bem? Primeiro que eu fiquei na dúvida com o colega que falou há pouco tempo aí, lá no link do formulário, essa é minha primeira obra, segunda obra, terceira obra. Eu fiquei na dúvida, tem que ser obra produzida ou só escrita? Por exemplo, eu tenho roteiro que eu escrevi, mas não foi produzido. Necessariamente teria que ser obra produzida? A intenção, a pergunta era essa. É produzida, então, né? É. Tá. Outra coisa também, no formulário, peraí, desculpa. No formulário tem um campo para o link com senha para uma obra audiovisual anterior, né? Essa obra pode ser um roteiro? É isso? Ou não? Não, era uma obra para assistir mesmo, mas se não tiver, não tem problema, assim. Não, Tá. não- Também não tem problema, não. Teria para Pode ser assistir. curta, pode ser híbrido, pode ser a curta que você fez na faculdade, pode ser, sei lá, qualquer coisa Ah, que você tenha feito se existir. tá. Mas se não tiver, não tem problema, não, né? Não, não, tem problema não. E Tá bom. tem que ser uma obra mais recente ou uma obra que tenha mais a ver com o projeto, ou tanto faz, a pessoa escolhe o link que ela quiser. Pode Tá, escolher o link que quiser. O tá que bom. mais te represente, né, eu acho. Tá. Tá. E não tem necessidade de ter uma produtora associada, certo? Tá. Necessidade não, mas a gente gostaria de, sim, pode ser um fator É, de, pode ser não, um Não é TP, serviço de obrigatório, mas é produtora. preferencial, exatamente. pode ser. Eu pergunto isso porque nessa fase inicial de desenvolvimento que a gente está, muitas vezes é difícil ter uma produtora associada, né? É, É, nessa fase inicial. tá bem. Não é José, preciso. tem mais alguma ou posso passar para a próxima? Pode passar, Podemos? obrigado. Então tá bem. Vana, bom dia. Sua pergunta. Oi, gente, bom dia, Raquel, bom dia, Fernanda. Oi, É, Vana.
Enfim, imagino que não tem nenhum problema com relação a projetos que vêm de adaptação literária de outras linguagens. Mas também a pergunta é essa: tem algum problema? E não tendo, tem alguma afinidade do festival com isso, do laboratório? Ou não, tanto faz? Seria um critério, sei lá, que vocês preferem originais? Ou sendo uma adaptação não seria um problema? Não, se você tiver os direitos, né? Tendo Uhum, os direitos, claro. vale. Ótimo, não, não tem problema não. Perfeito. Obrigada. Eu gosto de adaptações. Mas não que o meu gosto, não sou eu que vou escolher, então, assim, pode mandar. Mas. Agora vamos para a Heloíse, que eu não estou vendo, mas a Safo me disse que ela está aqui com a mão levantada. Está? Cadê Safo? Não está, Heloíse. De Bom, fato, tem uma mão? Posso pegar o lugar da Heloíse? Pode. Não estou vendo quem está falando, mas É, pergunta. Luciana. Vai lá, É o Luciana. seguinte, não é, se as obras todas você fez em equipe, eu fiz muita televisão, mas eu nunca fiz um longo, nunca fiz uma obra só minha, a não ser teatro. Aí eu não sei se eu estou na primeira obra ou na sexta, sétima obra. audiovisual eu consideraria a primeira. Tá, tá bom. Obrigada. Nada. Bom, gente, é o seguinte, essa gravação aqui, esse encontro de hoje, essa reunião vai ficar gravada, vai ficar no canal Paradiso. Então, para quem quiser assistir depois, quem chegou mais tarde ou quem perdeu alguma pergunta, muitas coisas que estão no chat ainda, pessoal perguntando, foram respondidas. Então, se tem que ser longa-metragem, se tem que ser, se pode ser roteirista iniciante, isso tudo a gente já foi falado aqui. Então, sugiro que quem chegou mais tarde também acompanhe pelo início da gravação. Como a Fernanda colocou, é muito pessoal, né? Às vezes é até difícil, né, Fê, aqui você responder sim, não, para coisas tão um pouco mais complexas. Dá trabalho fazer a inscrição, faça uma inscrição muito bem feita e com muita profundidade, que vai dar trabalho, mas se acreditarem que vale a pena, sigam fazendo. Mesmo talvez, não tem produtor, então não é prioritário, ou não tem a coprodução com Portugal. Isso não é determinante, mas é favorável, né? Acho que ajuda um pouco a avaliar um pouco. Lembrando que vai ser um projeto do Brasil que vai ser selecionado, que vai receber a bolsa do Projeto Paradiso no valor de R$ 10.000. Este projeto pode ter 2 roteiristas, por exemplo, somente um vai entrar para a rede Paradiso de Talentos e somente um apoio de R$ 10.000. Essas pessoas podem ir juntas, cada uma por sua conta, dividindo recursos, enfim, aí a gente faz um contrato com uma das pessoas. E todos os outros participantes do laboratório são portugueses ou residentes em Portugal. Fê, alguma coisa que você queira colocar aqui? Quero. Eu não consegui olhar todas as perguntas do chat, eu estava aqui focada em vocês, e vou fazer um negócio que eu achei que eu não ia fazer, mas vou fazer. Se nenhuma das respostas aqui tiver te satisfeito, nem sei conjugar esse negócio aí. Se vocês ainda sentem que a pergunta está no ar e que não foi respondida, me escrevam. Lá no site do Indy tem lá uma coisa para dúvidas. Eles reencaminham para mim, sou eu. Aquele link basicamente sou eu. Então, podem mandar e eu consigo responder ainda, tá? Se vocês ficaram com alguma dúvida urgente no coração. Muito bom. Então, lembrando que dúvidas sobre o laboratório é com o pessoal do laboratório, com o Indy Lisboa Lab e com a Fernanda, e qualquer dúvida sobre a bolsa especificamente pode ser com a gente. Inscrições até 15 de janeiro, desejamos muita boa sorte a todos. Sabemos que temos aqui nesse grupo hoje, agora 131, chegamos a 152 pessoas participantes. Uma vai passar, desejo boa sorte. Faz parte e boa sorte nos projetos todos de vocês. Fernanda, muitíssimo obrigada e a gente segue em contato e a gente deve anunciar em fevereiro, né? O profissional selecionado ou a profissional. Aham, sim, sim. Tá certo. Gente, obrigada a vocês, obrigada pelo interesse. Eu espero genuinamente que o Indie Lab cresça de uma maneira que a gente possa abrir para toda a comunidade de língua português e que mora, né, dos países africanos, que a gente ainda não consegue acolher totalmente, a não ser que morem aqui, e isso a gente já fez, a gente já teve gente lá dentro do Lab de Cabo Verde, de Angola. Então, a gente gostaria de crescer num ponto que a gente pudesse dizer, sim, se você mora fora, pode, não é só para residente, sabe? A maior parte das... Esse é o meu sonho. Então, só para vocês saberem qual é o meu
a bolsa, mas que outras pessoas que não sejam residentes aqui tenham as suas vagas. Queria pelo menos ter o dobro. E vai acontecer em breve, espero. Pensemos positivo, muito bom. Gente, super obrigada, um bom Nada, dia para viu? todos e boa tarde aí para quem está em Portugal. Obrigada, Tchau, gente. Beijos. tchau, tchau.